Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui é Padre Guilherme, quem tem a alegria de encontrar você mais uma vez para que possamos refletir sobre o Evangelho do dia. Hoje a igreja celebra Santo Inácio de Antioquia, grande evangelizador. A obra de Santo Inácio é fonte para a nossa fé. Que nós possamos honrar a vida de Santo Inácio, pedindo a intercessão dele e também buscando conhecer aquilo que ele realizou na história da salvação. O evangelho de hoje é tirado do livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 8 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, neste dia que a igreja celebra Santo Inácio de Antioquia, a fala de Jesus vem justamente de encontro a isso, que nós possamos viver a nossa fé, assim como Santo Inácio viveu, iluminados pela força do Espírito Santo. É preciso que nós deixemos o Espírito Santo agir na nossa vida e nos conduzir, inclusive nos ajudar, que possamos evangelizar os outros. O alerta que Jesus faz, sobretudo contra o pecado contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É negar que o Espírito Santo tenha condições de nos salvar. É negar a ação de Deus, da salvação. Nós não podemos, não tem como acreditar em Deus e negar isso. Porque acreditar em Deus é acreditar que a Deus nada é impossível. E pela graça do amor de Deus, tudo é possível, a nossa salvação. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, significa você negar que a ação do Espírito Santo possa trazer a você a salvação. E isso nós não podemos. É uma contradição impossível. Se você acredita em Deus, você não está negando a ação do Espírito Santo. É preciso que nós deixemos o Espírito Santo guiar e controlar a nossa vida. O que significa isso? Nosso coração tem que estar aberto para perceber, para ouvir, para sentir os sinais que Deus vai colocando no nosso caminho, de maneira especial pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos conduz, que nos impulsiona, que nos leva em frente, que dá força e que enche a nossa vida de alegria e de esperança. É pela luz do Espírito Santo que nós temos condições de ouvir a voz de Jesus, de aprender e entender o caminho da salvação e de caminhar para Deus Pai. Então que você possa querer na sua vida sempre a presença do Espírito Santo. A oração ao Espírito Santo, preciosa, bonita e valiosa, deve fazer parte da nossa vida. Quando nós rezamos, Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre, nós queremos que o Espírito Santo perdure, que ele continue essa ação. A ação de Pentecostes aconteceu lá, num fato histórico isolado, e ela se atualiza, ela continua. O Espírito Santo continua descendo. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, depois temos a confirmação no sacramento da crisma, e é uma ação que ela se atualiza, que ela continua, que ela segue em frente. Por isso devemos invocar sempre na nossa caminhada: venha Espírito Santo. Nós damos liberdade para que possas agir no nosso caminho, para que possas nos iluminar, para que possas conduzir a nossa vida. Que você possa querer ter o seu coração sempre aberto, iluminado e conduzido pela força do Espírito de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu aguardo você a partir das 15 horas, quando nós já vamos refletir sobre o Evangelho do domingo. Até lá!